Olá, você se conectou no lugar certo. Pois então, sente confortavelmente ou nos ouça enquanto realiza seus afazeres. Você está no Diálogos Públicos, o podcast desenvolvido na disciplina Projeto Integrador do Programa de Mestrado em História Pública da Unespar. Olá, senhoras e senhores, eu me chamo Thaís e juntamente com Beatriz estamos iniciando mais um episódio do podcast Diálogos Públicos. O episódio de hoje tem como tema o novo cangaço no Paraná, onde conversaremos com nossa convidada e também colega de turma do PPG-HP, Beatriz, a qual compartilhará conosco e em primeira mão suas experiências públicas enquanto espectadora do novo cangaço, em uma cena de terror. Mas quem que é Thaís? Quem que é Beatriz? Olá, Beatriz! Então, eu sou mestranda do Programa de História Pública da Unespar Campus de Campo Mourão. Eu atualmente pesquiso a subcultura gótica no diálogo com as memórias de góticos de Curitiba, Paraná. Então, basicamente, vou pensar artes underground e a relação com protestos contra a modernidade e o progresso conforme Walter Benjamin. Eu fui graduada em História pela Unicentro, no campus Santa Cruz, aqui mesmo em Guarapuava. Bem, eu me chamo Thaís Carraro, eu sou aluna também do Programa de Pós-Graduação em História Pública pela Universidade Estadual do Paraná e eu também sou graduada em História pela mesma instituição. Atualmente eu atuo também enquanto policial militar do estado do Paraná e no programa de pós-graduação eu pesquiso as ações do crime organizado contra o patrimônio no estado do Paraná e aí mais especificamente as ações do novo cangaço. E daí hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre as experiências e as memórias da nossa colega de turma, que é moradora de Guarapuava. E ela presenciou esse ataque criminoso à empresa de transporte. Esse evento, né, ele ocorreu na madrugada do dia 18 de abril de 2022. E para isso a gente convidou a Beatriz e aí ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o que ela presenciou, seja pelas redes sociais, seja lá mesmo. Tanto o medo, a incerteza e também a insegurança que ocorreu naquele dia. E para iniciar nossa conversa, né, a Beatriz ela falou um pouquinho sobre ela. E aí também uma curiosidade, né? Como a gente se conheceu no mestrado em Campo Mourão e a Beatriz ela se desloca toda semana de Guarapuava para Campo Mourão. Beatriz, o que te fez escolher o programa, né, o PPG-HP? Então, na verdade, eu estava tendo uma crise existencial. Eu não sabia se eu queria ser artista ou pesquisadora e eu percebi que nenhum dos dois ia me dar dinheiro. Mas, pelo menos, como pesquisadora, eu tinha alguma perspectiva de um dia ter um emprego, né? Ao contrário de ser artista. Então, a mãe de uma namorada, que também é pesquisadora e amiga de longa data da professora Cinta, elas são praticamente irmãs, assim, ela me sugeriu. Eu fui meio assim a contragosto, porque eu estava um pouco desiludida assim, com a academia. Mas daí a professora Cíntia me mostrou um texto do Walter Benjamin e daí o resto virou história. Eu acabei reencontrando o meu amor pela historiografia e decidi fazer o mestrado para a Unespar de Campo Mourão. Assim, apesar da dificuldade de deslocamento, assim, por exemplo, aqui em Guarapuava não tem muitas linhas de ônibus, né, para Campo Mourão, que acaba dificultando um pouco o deslocamento. Mas ainda assim eu achei que era uma oportunidade muito boa para passar perdido, deixar passar batido, né? Então eu acabei escolhendo o programa, até pela proposta de História Pública, uma das minhas desilusões que estava me impedindo de seguir um mestrado era a ideia de que eu iria fazer uma dissertação que ninguém iria ler, né? Essa coisa da academia enclausurada na Torre de Marfim.
Então, por ver o projeto de história pública, né, pensei, não, é isso que eu quero, assim, é levar a ciência histórica para fora da academia. Daí fechei com a professora Cíntia. Que legal, hein, Beatriz? E olha que foi uma baita, eu vou dizer, coincidência mesmo a gente se encontrar no programa, e porque a partir do meu tema, né, eu pensava em conversar com alguém lá da cidade, né? E deu certo agora, né? Que legal. Sim, super coincidente. Exato. E assim, Beatriz, você mora em Guarapuava há quanto tempo? Como que é a cidade 2008, lá? Eu sou de humanas, gente. Eu não sei quantos anos desde 2008, mas eu moro aqui desde 2008. E eu vi a cidade crescer muito, assim, nos últimos anos, num ritmo absurdo, sabe? Com todas as problemáticas que esse crescimento carrega, a gente tem visto bastante gentrificação da cidade, principalmente no que concerne o novo bairro, né, da Cidade dos Lagos. Enfim, toda a exclusão. Mas enfim, a implantação ali da Cidade dos Lagos tem tido uma série de polêmicas em torno da questão de especulação imobiliária. Virou praticamente um bairro pequeno burguês de especulação imobiliária, assim. E também a questão de várias populações que moram ali em volta da Cidade dos Lagos e em bairros mais pobres e periféricos da cidade, acabaram sofrendo bastante com isso, assim, com essa gentrificação daquele espaço. Então, tem vários problemas que vêm com esse crescimento da cidade, e nisso também o aumento da violência, né? Tem crescido o número de assaltos e furtos, enfim, crimes, digamos, menores, entre aspas, nada comparado com capitais como Curitiba, por exemplo. Assim, é o tipo de cidade que eu ainda ando tranquila mexendo no celular na rua, sabe? À noite também, lógico que a gente, como mulheres, a gente tem outras preocupações, né? Mas os meus amigos homens, por exemplo, eles andam de madrugada tranquilamente na cidade, sem medo de serem assaltados, assim. Então, apesar de Cesário, é uma cidade que não tem muita violência, apesar desse crescimento, sabe? Foi por isso que essa situação da qual a gente vai tratar hoje nos chocou tanto, né? Porque é bem uma cidadezinha pacata. Exatamente, é uma cidade do interior, né? A população nem se compara, assim, a Curitiba, né? A nossa capital. E aí, já entrando, assim, pro que a gente vai discutir hoje aqui, né? Você se recorda, Beatriz, o que você estava fazendo naquele dia 17 de abril de 2022, que foi o dia do ataque? Eu lembro como se fosse ontem. Eu tinha ido na casa do meu namorado e a gente estava lá tranquilo, eu nem lembro qual série que a gente estava vendo, mas a gente estava maratonando Netflix. E na hora eu comecei a sentir um pouquinho de sono, né? Eu pensei, será que eu assisto mais um episódio? Meu namorado, ele assistindo, não, vamos assistir mais um episódio, tá quase no final da temporada. Eu falei, não, vou pra casa agora, porque senão eu vou dirigir com sono e é perigoso, né, dirigir. E a gente mora muito perto, meu namorado, ele mora ali entre a rodoviária e o quartel, e eu moro perto do Proforte. Então, assim, veio nos locais em que aconteceu essa situação toda. O episódio, no caso, que a gente tava assistindo, era episódio de 20 minutos. Então, assim, se eu tivesse assistido mais um episódio, eu teria sido recém-terminado, porque o caminho que eu pego ali voltando da casa do meu namorado foi exatamente uma das ruas em que eles fizeram aquele cordão humano de refém, sabe? E foi assim, questão de 20 minutos que eu cheguei na minha casa, eu comecei a ouvir um barulho de sangue. Só que perto da minha casa sempre tem muita gente soltando fogos, sabe? Qualquer tipo de jogo de futebol sempre tem alguém soltando fogos. Então, de início eu não pensei que era nada. E os barulhos começaram a ficar mais altos. Até porque, assim, minha casa tem uma peculiaridade, ela é um sobrado com uma garagem que em cima é fechada, só que ela não tem porta, então ela desce pra rua. Então, assim, qualquer coisa que alguém fale ali na rua, na frente da minha casa, faz um eco absurdo, sabe? Tipo, você consegue ouvir qualquer coisa. Se alguém gritar, oi de casa, você ouve até dentro da casa, sabe? Como se a pessoa estivesse ali dentro. Então eu comecei a ficar muito assustada, porque conforme eles iam avançando ali na quadra,
parecia que estava acontecendo na frente da minha casa, ainda que eles estivessem a uma quadra de distância, por causa desse eco que faz. Daí eu, desesperada, mandando mensagem pro meu namorado, e ele não respondia porque ele tava jogando tranquilo, com fone de ouvido, sem ouvir nada. Daí eu mando um áudio pro meu amigo americano, né, que piadas à parte, mas ele como americano, ele tem treinamento de tiro ainda que ele seja civil. E eu mandei pra ele dos barulhos, ele imediatamente me falou assim, Bia, se joga no chão agora, fica embaixo de uma superfície, longe das janelas. Ele deu todas as orientações, assim, e falou, eu tenho certeza que isso é tiro de submetralhadora. E eu pensei, não é possível, aqui em Guarapava, tiro de submetralhadora. E no dia seguinte a gente foi descobrir que tinham submetralhadoras envolvidas, né? Mas não fazia ideia do que estava acontecendo, estava toda hora ali nos grupos de WhatsApp. Eu lembro das conversas com os meus amigos, ali nos grupos de amigos, a gente, o que está acontecendo? Não sei o que lá. Enfim, isso fake news, né? Muitas histórias sobre o PCC estar envolvido no ataque e tal. Então eu lembro de tudo isso, assim, e foi muito caótico. Lembro principalmente por causa dessas fake news, né? E, enfim, os militares ali na hora se organizando de última hora, né? Porque foi totalmente do nada. Até a gente receber alguma resposta, foi só pela manhã mesmo, do dia seguinte, que a gente foi entender o que tinha acontecido. Então, o que a gente teve foram alguns áudios de militares, foram sendo repassados para vários grupos de WhatsApp, basicamente falando assim pra gente, pessoal, os militares já estão aqui, a gente ainda não pode falar certinho o que está acontecendo, mas não está envolvendo o PCC, fiquem tranquilos em relação a isso, mas eles fecharam a cidade, ninguém sai da cidade, ninguém entra, enfim, dando todas as orientações, assim. Mas é isso que eu mais lembro nesse dia, assim, e muito barulho mesmo, também vídeos de tanques, assim, acho que o momento em que a gente, pelo menos eu, né, fiquei mais assustada foi quando começaram a repassar os vídeos nos grupos de WhatsApp dos tanques do exército andando pela rua, que foi algo que eu nunca vi em todos esses anos que eu morei em Guarapava, assim, vários tanques saindo de madrugada na rua, foi muito bizarro. Porque, na verdade, assim, eu não sei se a resposta dada, né, pelas forças de segurança foi algo rápido. Até porque ninguém sabia, né, afinal, o que estava acontecendo ali. Até porque acredito que foi pego bem de surpresa mesmo. Até por aquilo que a gente falou de ser uma cidade do interior, né, uma cidade, a princípio, tranquila, acontecer algo nessa proporção. E até que você falou aí de ter tiro, né, e de armamento longo. Não sei o que passou pela tua cabeça, né, ao ouvir esse barulho, toda essa... Não sei se ouvia gritos também de pessoas. Como que foi? Então, eu não ouvi gritos de pessoas. Eu acho que se eu tivesse ouvido gritos de pessoas, eu tinha começado a gritar junto. Eu tava bem assustada, assim. Foi uma situação pela qual eu nunca passei, sabe? Eu tenho, assim, alguns amigos que, por exemplo, já moraram em periferias de São Paulo, de Florianópolis. E para eles isso, infelizmente, né, é uma realidade um pouco mais próxima. Então, enfim, infelizmente eles já sabem como proceder e já estão um pouco acostumados com esse contexto. Mas mesmo assim, por exemplo, nas periferias de Guarapava, nesse nível que foi, é algo que ninguém estava acostumado, sabe? Então, assim, no meu bairro, pelo menos, não tinha ninguém gritando. E a gente tinha as pessoas ali na esquina sendo feitas de refém, sabe? Ali uma quadra por cima da minha casa. E eu acho que também isso foi porque estava todo mundo tão assustado, todo mundo, assim, querendo, tipo, manter o silêncio, porque nessa hora também estavam ocorrendo algumas mensagens de que esses criminosos estavam se escondendo ali nas casas das pessoas. E isso chegou a ser desmentido depois, no quesito de que eles disseram que os criminosos não estavam entrando dentro das casas das pessoas, mas assim, não tinha como a gente impedir que alguém, por exemplo, pulasse o muro e se escondesse na garagem ou no quintal, certo? Então, acho que também as pessoas queriam, tipo, se esconder, sabe? Para não serem notadas, para não correr esse risco. Então, assim, aqui na minha rua, pelo menos, estava todo mundo muito quietinho, sabe? Sim. E assim, Beatriz, você já chegou a ser vítima em algum momento de roubo, furto? Você já foi assaltada alguma vez?
Ou presenciou algo assim? Eu vi uma vez só, foi tipo, fazia 3 meses que eu cheguei em Guarapuava, era bem criança, em 2008 ainda. E aqui a gente tem o Parque da Lagoa das Lágrimas, que é um parque em que é muito comum as pessoas estarem lá praticando exercício físico até 10 horas da noite, sabe? Por ficar também na frente do Hospital São Vicente, na frente ali da polícia, é um lugar que todo mundo considera relativamente seguro, pelo menos até umas 9, 10 horas da noite. E era umas 7 horas quando eu fui lá passear com os meus pais, e eu vi aí um homem de longe, e parecia que ele tinha algo brilhando, tipo um metal reluzente na calça dele. E eu fiquei extremamente assustada, não sei como, foi intuição, sei lá, eu nem acredito muito nisso, mas acho que foi intuição. Eu falei pros meus pais, ele tá armado, eu acho que aquilo é uma arma. E eles, não, isso aqui é Guarapuava, você não tá em Londrina mais. Deve ser a fivela, o cinto dele. Deu ali 5 minutos, um casal que tava na nossa frente gritou, corre que ele tá armado. E começou uma gritaria ali no Lagoa das Lágrimas. E a galera correndo, e depois a gente ouviu ali o alarme de um carro que parecia que tinha estourado o vidro. E essa foi a única memória que eu me lembro, assim, de uma situação violenta na cidade. Fora isso, eu, graças a Deus, nunca presenciei, mas eu tive, sim, já amigos que, inclusive, com a gente há 10 anos de idade, que foram assaltados com canivete na frente da escola, sabe? Então, assim, tem esses casos de crimes em Guarapuava, ainda que eles não sejam tão generalizados. Mas eu, felizmente, nunca passei por isso. Acho que se eu passasse, ia ser um troço. Sim. E você falou que as pessoas, elas mandavam mensagens, né? Algumas que conseguiam ali gravar, tirar foto. E você falou de fake news também. As pessoas começaram a enviar coisas sem saber de fato o que era, né? E como que, a partir disso, você consegue visualizar assim, as consequências pro público nesse tipo de ação? Porque a gente percebe que foi um grupo organizado ali, né, que atacou essa cidade com o intuito de adquirir ali uma quantia de dinheiro. E eles utilizavam, igual você mesma disse, né, armamentos grandes, de alto calibre, né, que a gente fala, de poder, de fogo muito grande, e também eles utilizaram, né, veículos ali blindados para cometer esse tipo de ação. Como que você enxerga isso, né, para o público? Como que você se sentiu e como você imagina que aquelas pessoas, elas sentiam naquele momento ali? Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque assim, eu sinto que principalmente a gente aqui dos campos acadêmicos, a gente tem bastante dessa coisa do compromisso com o fato, com a verdade, de não espalhar mentiras, né? E foi um pouco uma situação de humildade, porque na hora que você está naquele desespero, você tá tão assustado que você não tá pensando racionalmente, você só quer saber o que tá acontecendo. Então, qualquer explicação que venha, imediatamente a gente aceita aquilo, sabe? Então, assim, eu de fato caí em diversas fake news, eu espalhei fake news também, e depois, obviamente, que eu espalhei depois para as pessoas que era fake news pedindo desculpa, dizendo que estava errado. E eu acho que essa é a maior consequência para o público, a questão de histeria coletiva, sabe? Isso, para mim, acho que foi a consequência mais problemática. É uma questão que, por uma falta de preparo mesmo, e de falta de costume da gente, né, enfim, uma cidade em que meio que nada acontece. Antecipar, né? Então, assim, é difícil também culpar as pessoas nesse momento, porque a nossa cabeça, ela vai para lugares meio absurdos quando a gente está nesse nível de ansiedade, de estresse. Exato, exatamente. Isso é algo assim que a gente precisa ser trabalhado, né? Imagina, só para complementar aqui, nesse fato que a gente está discutindo aqui, teve a morte de um policial, né? Que ele chegou a ser alvejado ali pelos criminosos, que foi o Cabo Rissieri. Ele não resistiu, acabou
baleado na cabeça, e ele era uma pessoa que, como participante, né, do grupo de choque, que é especializado para combater esse tipo de ação também, né? Eles são um grupo que utiliza de armamento, é capaz de frear essa ação criminosa. E mesmo assim, né, com a técnica, com tudo, acabou sendo alvejado. É algo que, infelizmente, é algo muito triste, né? E que poderia... teve também um outro policial que acabou ferido e também um civil que acabou se ferindo ali no meio dessa confusão. Teve destacamento, o batalhão de polícia militar lá de Guarapuava, que foi fechado também, né? Então, uma ação fechada pelos criminosos. Eles incendiaram o veículo lá na frente para frear a ação dos policiais, né? Porque, a princípio, eles iriam sair, né, para combater essa situação aí, mas acabou que eles se organizam para identificar os pontos ali de uma resposta, né? De algo que eles estão fazendo errado, que é um crime contra o patrimônio, e para que eles consigam obter êxito, né? Que não foi possível. Eles acabaram, alguns sendo pegos aí depois, e no final das contas não obtiveram êxito em roubar, né, o que eles estavam pretendendo ali. Foi um evento assim que eu considero traumático, né, tanto para a população, né, de uma cidade aparentemente tranquila, passar por isso. E essa questão que você falou dos carros incendiados, agora que você comentou, eu lembrei que quando começaram a sair pessoas, principalmente que moravam ali em prédios em volta, né, então tinha uma vista mais distante, começaram a gravar e compartilhar essas imagens, e na hora, sim, começaram a rodar várias notícias de que tinham invadido o quartel, que tinham tomado o quartel principal da cidade, que a cidade estava inteira tomada pelo dito do PCC, né. É importante aqui mencionar, galera, essa questão do PCC, porque, assim, Guarapuava não é uma cidade que tenha uma relação com o crime organizado, obviamente, da mesma forma que Rio de Janeiro, São Paulo, até Curitiba. Mas, de fato, a gente tem uma presença aqui do PCC, principalmente nas periferias da cidade. Então, eu acho que isso também contribuiu para as fake news atreladas ao PCC, né? Ah, sim. Sim, nessa hora que começaram a divulgar essas imagens ali do carro pegando fogo e tal, as notícias que a gente recebia era que tinham vários militares mortos, sabe? Então foi uma situação muito assustadora que depois até, eu acho que foi até um pouco triste, porque depois que já tinha passado a confusão, já tinha baixado a poeira das fake news, disseram a princípio que a gente não tinha tido casualidades. Eu creio que o policial que veio a falecer ainda estava hospitalizado. Então, por um momento, a gente teve esperança de que a gente não teria tido, né, morte, enfim, que acabou não acontecendo. Inclusive, esse policial que morreu, ele era da igreja dos meus pais. Então, eu vi bastante comoção nas redes sociais em torno dele. A minha tia, que é cabeleireira, ela era conhecida da esposa dele, sabe? Eu creio que ele deixou filhos, inclusive. Então, é uma situação que a gente fica muito triste, até pensando, assim, por um viés mais de classe, né? Porque, querendo ou não, esses policiais são da classe trabalhadora. Então, tem um descaso também com a segurança deles, quando a gente pensa que eles não tiveram treinamento para esse tipo de situação. E é um pouco mais fácil a gente compreender isso se a gente acha que foi algo exclusivo em Guarapuava. Mas depois que eu descobri, inclusive, com a sua apresentação dessa pesquisa, que não tinha sido só em Guarapuava, isso, que já tinha acontecido anos atrás, creio que foi em Santa Catarina, né? Isso, em Santa Catarina, São Paulo. Bate uma indignação. Bate uma indignação de pensar, poxa, talvez a vida dessa pessoa, e principalmente a vida dessa família, assim, essas crianças agora não têm mais pai, é uma esposa viúva, é um sofrimento que podia ter sido poupado se a gente tivesse um planejamento maior. E eu acho que nisso também entra a importância dessa pesquisa, nessa discussão, né? De pensar pelo viés da história pública
e também na tua experiência como militar, fazer essa ponte para tentar promover uma maior discussão sobre a segurança pública, porque a gente está falando não só dessa cidade imaginária, mas de uma cidade em que as pessoas existem e formam laços, né? E esses laços são destruídos pela violência. Sim, é justamente isso. E outra questão, assim, que é interessante pra gente pensar, até pelo fato aí de, né, uma vida ter sido ceifada ali naquele momento, né? Aliás, foi depois. Mas por conta daquilo é que as coisas foram acontecendo, né? Muitas vezes a gente pensa que, mas os policiais, eles estão preparados para lidar com isso, né? Eles arriscam a própria vida para defender a população, né? Mas às vezes a gente acaba esquecendo que o militar, ele também é um ser humano, né? Ele se veste ali com a roupa que às vezes a gente acha que, nossa, a gente é capaz de cuidar de todo mundo e deixa a gente às vezes de lado, né? Se arrisca, obviamente, né, para salvar o outro ali, mas depois até a população mesmo vê, mas ele era militar, né? Não fez muita diferença aí porque ele tá ali para isso mesmo. Então, equipamentos melhores, condições assim, treinamento contínuo, é algo que deveria, né? Já faz parte, mas deveria ser ainda ampliado para frear esse tipo de ação, né? É algo que deveria ter na tropa tendem ali. Cidades pequenas, né, que também são alvos, agora a gente está vendo um aumento desse tipo de ação criminosa, não só para cidades grandes, né, mas para os que estão atuando ali em cidades menores, né, que a gente chama de destacamento da Polícia Militar. Tem o batalhão, tem o destacamento. Então, para todos, não só também daí para equipes especializadas, né? O Cabo Ricieri, por exemplo, ele fazia parte de um grupo especializado, que é o pelotão de choque, né? Mas para o pessoal da Rádio Patrulha, que atende ali a população de cidades pequenas, né? Então é algo assim para ser pensado. Beatriz, tem mais alguma coisa aí que você queira falar, queira dizer a respeito dessa nossa discussão aqui? Eu acho que é ressaltar a importância dessa pesquisa nesse momento e também com um diálogo um pouco mais aprofundado sobre essas questões, assim, como é que eu posso dizer, que talvez precisando um pouco em ovos para falar disso, mas a gente sabe que tem muitos problemas estruturais em como se dá a polícia militar no Brasil, a questão da militarização, por exemplo, e o seu histórico com a ditadura militar, né? E, enfim, uma série de críticas que são feitas e muitas vezes válidas à instituição policial militar, mas ainda assim é importante lembrar que somos todos seres humanos frutos de uma sociedade em contexto histórico, né? E como você já disse, essas pessoas, né, tiveram as suas vidas ceifadas e, querendo ou não, a gente precisa de alguém para proteger a população. E seria interessante ver uma polícia militar que se preocupasse com os seus próprios militares, principalmente aqueles de escalão mais baixo, né? Eu não sei se essa é a nomenclatura correta, porque o que a gente vê bastante, principalmente assim, o meu tio, por exemplo, ele é amigo de vários policiais militares de patente mais baixa, e eles comentam assim bastante o descaso que tem com a profissão deles vindo de dentro, sabe? Salários que não correspondem ao risco que eles passam todos os dias, as cargas de trabalho extenuantes, e uma questão de treinamento também. E eu acho que a gente pode, inclusive, trazer nisso um debate da questão da guerra às drogas e do quanto um esforço estatal é desprendido de forma desproporcional na guerra às drogas, que deveria ser uma questão de saúde pública, acima de tudo, e a gente podia estar usando esses esforços para tratar de problemas que realmente falam de segurança pública, que nem esses assaltos que têm ocorrido, ou que nem, por exemplo, problemas como violência contra a mulher, crimes violentos que têm acontecido, que acontecem muito em Guarapava, inclusive, de moradores de rua, principalmente racializados, sendo assassinados, apedrados nas ruas. E eu acho que essas são questões que clamam pela atenção da polícia militar.
e que tem muitas pessoas que realmente querem fazer uma diferença positiva dentro dessa instituição e não tem o treinamento adequado por uma série de problemas históricos e estruturais que tem, tanto no Brasil quanto na instituição militar em torno do mundo todo. Então, assim, é uma coisa complexa que só num episódio de podcast não dá para tratar, mas eu acho que é bom a gente estar aqui abrindo essa discussão e abrindo essas portas até para os nossos ouvintes refletirem um pouco sobre essas questões, pensando nas suas próprias jornadas pessoais, nas relações que eles já tiveram com violência e pensando também como acadêmicos nas nossas produções científicas, né? Porque a gente sabe que a história ela trata desse conflito de narrativas, nada é preto ou branco, tudo é um grande cinza, né? Então, eu acho muito importante isso ser discutido. Exato, Beatriz. E sabe que, assim, muitas vezes um tipo de crime envolve várias outras questões, assim, que acaba estando presente, né? Por exemplo, a gente tá falando aqui sobre Novo Cangaço, né? Novo Cangaço é um assalto nesse caso em específico, né? Uma agência de transporte de valor. Então, o intuito ali era roubar esses valores, né? Esse dinheiro e tudo mais para, de certo modo, também fortalecer a atividade criminosa. Então, é algo que tá muito presente ali, tanto o atentado contra a vida, o roubo, né, a ameaça que teve. Então, não é só um tipo de crime, é um crime que envolve vários outros, né? E essa questão da violência é algo presente no nosso país, né, de modo geral, e que precisa de uma atenção. Bem, agradecer aí a Beatriz pela disponibilidade, né? Agradecer também à instituição a qual a gente faz parte, que é a Unespar. E, além, né, da disponibilidade da Beatriz em trazer para esse trabalho, contribuir, né, com suas memórias, as experiências dela, e também pelo diálogo e abertura para a realização desse podcast. Meus sinceros aí agradecimentos. Muito obrigada pelo convite, eu fico muito feliz de poder falar dessa experiência, ainda que tenha sido meio traumática, mas é bem interessante. Nunca tinha sido chamada para um podcast, então me sinto meio uma celebridade. Muito obrigada pelo convite e obrigada pela sua pesquisa também, que eu acho muito importante num momento como esse. E obrigada, obviamente, ao Unespar. Que ótimo. Até mais, pessoal. Obrigada. Até, obrigada.